Bem-vindo ao TechNXX, um lugar para tecnologia e para que amantes de finanças venham se inspirar. O Fórum Econômico Mundial lançou recentemente o Grande Reset. Esse será o tema de sua reunião anual de 2020 em Davos. Ele enfatiza, entre outras coisas, a importância da cooperação global inteligente, que está bem posicionada para enfrentar os desafios dos próximos 50 anos por todas as partes interessadas em uma sociedade global. A crise da Covid-19 e as perturbações políticas, econômicas e sociais que ela causou estão mudando fundamentalmente o contexto tradicional de tomada de decisões, as variações, carências e contradições de vários sistemas. É desde saúde e financeiro até energia e educação. Esses estão mais expostos do que nunca em um contexto global de preocupação com vidas, meio de subsistência e o planeta. Os líderes se encontram em uma encruzilhada histórica, gerenciando as pressões de curto prazo contra as incertezas de médio e longo prazo. O Grande Reset analisa os incentivos econômicos que impulsionaram a sociedade americana ao passado. A Flórida compara a recessão global de 2008-2012 a dois períodos semelhantes na história recente, as décadas de 1870 e 1930. O livro é dividido em 3 partes. Como resets anteriores moldaram o desenvolvimento, como diferentes cidades estão posicionadas e quais tendências surgirão com o reset. Está bem definido com todos os respectivos em O Grande Reset, como novas maneiras de viver e trabalhar impulsionam a prosperidade pós-acidente. É um livro publicado em abril de 2010 por Richard Florida, um professor da Rotman School of Management da Universidade de Toronto. O livro coloca em contexto as teorias de desenvolvimento urbano da Flórida, como a recente recessão para descrever o futuro do mundo. A Flórida afirma que o reset da década de 1870 reflete melhor a situação econômica americana na década de 2010. A década de 1870 mudou a organização da produção, criando o sistema americano de manufatura, que abriu caminho para um crescimento e inovação sem precedentes. Durante a primeira grande reinicialização, houve uma migração em massa de pessoas do campo para as áreas urbanas e um desenvolvimento significativo de novas estruturas de transporte. Essa seção examina o impacto potencial que a recessão e a reinicialização terão em diferentes tipos de cidades. Quanto maior a exposição de uma cidade à economia criativa, melhor ela se sairá na grande reinicialização. Cidades como Londres e Nova York, apesar de sua exposição ao setor financeiro, têm diversidade e alcance global para prosperar. Grandes cidades com uma base demográfica e criativa diversificada provaram que são as mais capazes de atrair jovens e novos graduados talentosos. Cidades como Chicago, Nova York e São Francisco são onde a maioria dos graduados se reúne a cada ano. Flórida argumenta que as cidades se beneficiam de economias de escala e produzem os sistemas mais eficientes para economia, meio ambiente e transporte. Ele vê essa escala como uma vantagem à medida que as cidades se tornam mais inteligentes e versáteis. Componentes do Grande Reset. A agenda do Grande Reset teria 3 componentes principais. O primeiro direcionaria o mercado para resultados razoáveis. Para este fim, os governos devem melhorar a coordenação, por exemplo, na política tributária, regulatória e fiscal, atualizar os arranjos comerciais e criar as condições para uma economia das partes interessadas. Em um processo de redução da base tributária e aumento da dívida pública, os governos têm um poderoso incentivo para prosseguir com essa ação. Além disso, os governos devem implementar reformas há muito esperadas, que promovam resultados mais equitativos. Dependendo do país, isso pode incluir mudanças na retirada de subsídios aos combustíveis fósseis, impostos sobre a riqueza e novas regras que regem a propriedade intelectual, a concorrência e o comércio. O segundo componente de uma agenda do Grande Reset garantiria que os investimentos promovessem metas compartilhadas, como igualdade e sustentabilidade. Aqui, os programas de gastos em grande escala que muitos governos estão implementando representam uma grande oportunidade de progresso.
A Comissão Europeia, por exemplo, revelou planos para um fundo de recuperação de 750 bilhões de euros, 826 bilhões de dólares. Os Estados Unidos, China e Japão também têm planos ambiciosos de estímulo econômico. Em vez de usar esses fundos, bem como investimentos de entidades privadas e fundos de pensão para preencher as rachaduras do sistema antigo, devemos usá-los para criar um novo, que seja mais resiliente, justo e sustentável no longo prazo. Isso significa, por exemplo, construir uma infraestrutura urbana verde e criar incentivos para que as indústrias melhorem o seu histórico de indicadores ambientais, sociais e de governança. A terceira e última prioridade de uma agenda do Grande Reset é aproveitar as inovações da quarta revolução industrial para apoiar o bem público, especialmente abordando os desafios sociais e de saúde. Durante a crise do Covid-19, empresas, universidades e outros uniram forças para desenvolver diagnósticos, terapêuticas e possíveis vacinas, estabelecer centros de teste, criar mecanismos para rastrear infecções e entregar telemedicina. Imagine o que seria possível se esforços semelhantes fossem feitos em todos os setores. Etapa para aplicar o Grande Reset. Da perspectiva do FMI, vimos uma injeção maciça de estímulo fiscal para ajudar os países a lidar com a crise e mudar as engrenagens para que o crescimento volte. É de suma importância que esse crescimento leve a um mundo mais verde, mais inteligente e mais justo no futuro. É possível fazer isso, desde que nos concentremos nos elementos chaves de uma recuperação e que hajamos agora. Não precisamos esperar. No FMI, vemos algumas oportunidades tremendas. Primeiro, vamos falar sobre o crescimento sustentável. Os governos podem implementar investimentos públicos, incentivos para investimentos privados, que apoiem um crescimento com baixa emissão de carbono e resiliente ao clima. Muitos desses investimentos podem levar a uma recuperação rica em empregos. Pense em plantar manguezais, restaurar terras, reflorestar ou isolar edifícios. Pense nos setores-chave para reduzir a intensidade do carbono em que tanto o setor público quanto o privado podem investir. Geralmente é para eliminar subsídios prejudiciais e introduzir um preço de carbono que funcionaria como um incentivo para investimentos futuros. Em segundo lugar, vamos falar sobre um crescimento mais inteligente. Sabemos que a economia digital é a grande vencedora dessa crise. Mas não devemos permitir que a exclusão digital se amplie de modo que alguns países e comunidades fiquem ainda mais para trás. Isso traria mais sofrimento do que ganho no futuro. Portanto, é fundamental que instituições como o FMI apoiem investimentos que reduzirão a exclusão digital, trabalhando em parceria com o Banco Mundial e outros. Também precisamos pensar cuidadosamente sobre como garantir que o salto no crescimento e na lucratividade no setor digital leve a benefícios compartilhados por nossas sociedades. E vamos falar sobre o terceiro ponto, um crescimento mais justo. Sabemos que, se deixada por conta própria, essa pandemia vai aprofundar a desigualdade. Isso já aconteceu em pandemias anteriores. Podemos evitar isso se nos concentrarmos em investir nas pessoas, no tecido social de nossas sociedades, no acesso às oportunidades, na educação para todos e na expansão dos programas sociais para cuidarmos das pessoas mais vulneráveis. Então podemos ter um mundo melhor para todos. Toda essa discussão termina com um exemplo do passado. William Beveridge, no meio da Segunda Guerra Mundial, apresentou seu famoso relatório em 1942, no qual projetou como o Reino Unido deveria lidar com o que ele chamou de os 5 males gigantes. O famoso relatório Beveridge Report levou a um país melhor após a Segunda Guerra, incluindo a criação do Serviço Nacional de Saúde, que está salvando tantas vidas hoje no Reino Unido. Impactos do reset global. A humanidade não tem falta de criatividade, imaginação e capacidade de resolução de problemas. O que mais precisamos é de uma liderança responsável, que inspire colaboração, simpatia e visão em nível local para que a humanidade alcance novas alturas seguras. Não temos alternativa para pensar e agir como uma comunidade global e, portanto, devemos nos esforçar para não deixar ninguém para trás.
É hora de alcançar e incluir vozes não tradicionais em uma sociedade global de partes interessadas para garantir que as soluções futuras sejam relevantes, eficazes e representativas para todos, e não apenas para alguns. O governo tem, portanto, um passe livre para os gastos, porque a única coisa com que temos de nos preocupar quanto à dívida nacional é a inflação. Contém a inflação e o endividamento pode continuar crescendo sem consequências. Isso ocorre porque o governo dos Estados Unidos nunca fica sem dinheiro. Ele simplesmente continua imprimindo dinheiro, porque os dólares estão sempre em demanda, sendo o dólar a moeda de reserva e as mercadorias são negociadas em dólares. As preocupações futuras sobre o grande reset, como os ideais de uma sociedade global e um grande reset, serão testados nos próximos meses. A era pós-pandemia testemunhará uma ruptura econômica, com muitos países incapazes de implantar estímulos fiscais. As instituições globais devem liderar, amortecendo o golpe para os mais vulneráveis. Opiniões de especialistas. Precisamos desenhar políticas que se alinhem com o investimento nas pessoas e no meio ambiente, disse a secretária-geral da Confederação Sindical Internacional, Sharon Burrow. Mas, acima de tudo, a perspectiva de longo prazo é sobre reequilibrar as economias. Temos uma oportunidade de ouro de aproveitar algo de bom dessa crise. Suas ondas de choque sem precedentes podem muito bem tornar as pessoas mais receptivas a grandes visões de mudança, disse o príncipe Charles na reunião, acrescentando posteriormente: é uma oportunidade que nunca tivemos antes e talvez nunca mais volte a ter. A ameaça da mudança climática tem sido mais gradual do que a Covid-19, mas sua realidade devastadora para muitas pessoas e seus meios de subsistência em todo o mundo e o seu potencial cada vez maior de perturbar ultrapassa até mesmo o da Covid-19. Príncipe Charles disse: o ouro é a âncora de confiança do sistema financeiro. Se todo o sistema entrar em colapso, o estoque de ouro fornecerá uma garantia para recomeçar. O ouro dá confiança no poder do balanço do Banco Central. Para alcançar um resultado melhor, o mundo deve agir conjunto e rapidamente para restaurar todos os aspectos de nossas sociedades e economias, da educação à sociedade. Contratos sociais e condições de trabalho. Todos os países devem participar, e todos os setores, embora isso não implique um impulso ideológico para governos maiores. E exigirá o envolvimento do setor privado em cada etapa do caminho. A conclusão a que chegamos desse movimento dos Estados Unidos em direção ao socialismo, MMT, e aumento da alimentação do complexo industrial militar inchado, é que os investidores só podem se proteger contra o choque financeiro maciço que irradia do colapso do dólar americano sob uma montanha de dívida alimentada por gastos, também deve ser para possuir ouro e moedas digitais. Não temos certeza de quando a redefinição global acontecerá ou qual será o gatilho, ou seja, uma bomba relógio da dívida corporativa que poderia destruir a economia global. Quase 19 trilhões de dólares em dívidas são devidas por empresas que não ganham o suficiente para cobrir os pagamentos de juros. Temos absoluta certeza de que a reinicialização acontecerá. As moedas digitais e o ouro desempenharão um papel muito importante na transição para uma nova moeda mundial. Portanto, agora é o momento de dar um passo à frente e usar toda a nossa força para virar a página. No caso do FMI, temos uma capacidade financeira de US$1 trilhão e um enorme engajamento no lado político. Esse é o momento de decidir que a história olhará para trás como o grande reset e não a grande reversão. E você? Qual a sua opinião quanto ao grande reset? Acha que ele vai mais ajudar ou atrapalhar? Expresse sua opinião nos comentários abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!